Existe algo moldando silenciosamente a sua vida. E talvez você nem esteja percebendo. Não são apenas as decisões que você toma. São os pensamentos que continuam dentro de você, quando ninguém está olhando. Joseph Murphy ensinava que aquilo que você repete em silêncio entra no subconsciente e começa a influenciar aquilo que você sente, escolhe e vive. E hoje eu quero te mostrar por que alguns pensamentos criam força, enquanto outros criam bloqueios. Escute com atenção, porque talvez neste momento você esteja alimentando algo que está crescendo dentro de você. Você já percebeu que muitos dos pensamentos que permanecem dentro da mente não são necessariamente aqueles que você fala em voz alta, mas aqueles que você repete em silêncio? Há pensamentos que passam rapidamente e desaparecem, mas existem outros que voltam, permanecem e continuam ecoando dentro de nós, às vezes por horas, às vezes por dias, e sem perceber. Muitas pessoas passam boa parte da vida alimentando internamente os mesmos medos, as mesmas preocupações, as mesmas dúvidas, os mesmos ressentimentos. Joseph Murphy acreditava que aquilo que você aceita emocionalmente como verdadeiro, mesmo em silêncio, começa lentamente a penetrar no subconsciente, e aquilo que entra repetidamente no subconsciente começa a influenciar sua forma de sentir, de perceber, de reagir e até de agir. Muitas vezes, a realidade externa de uma pessoa já começou silenciosamente dentro da própria mente. Tudo aquilo que recebe atenção constante tende a ganhar força, crescer e criar raízes. Por isso, nem sempre o problema está apenas no que acontece fora, mas muitas vezes naquilo que continua sendo alimentado internamente. Há pessoas que vivem revivendo antigas conversas, antigas mágoas, antigas perdas, antigas frustrações. E embora o corpo esteja no presente, a mente permanece presa em um lugar antigo, em uma cena antiga, em uma emoção antiga. E quanto mais isso se repete, mais o subconsciente passa a aceitar aquele estado emocional como familiar. E tudo aquilo que se torna familiar tende a se repetir. Talvez por isso, algumas pessoas sintam que certos ciclos continuam voltando, mesmo quando desejam sinceramente mudar. Porque mudar externamente, sem transformar aquilo que se alimenta silenciosamente, costuma ser apenas uma mudança de superfície. Joseph Murphy dizia que o subconsciente não argumenta, ele não discute, não julga, não escolhe por você. Ele simplesmente aceita aquilo que recebe repetidamente com emoção. Por isso, a pergunta importante não é apenas o que você deseja viver, mas principalmente o que você vem repetindo silenciosamente dentro da mente. Talvez neste momento valha a pena observar, sem pressa, sem culpa, sem julgamento, quais pensamentos retornam com frequência, quais emoções você alimenta repetidamente, quais histórias internas continuam ocupando espaço dentro de você. Porque tudo aquilo que recebe atenção contínua ganha energia, e aquilo que ganha energia cresce. Às vezes, uma pessoa deseja paz, mas alimenta preocupação, deseja prosperidade, mas alimenta escassez, deseja confiança, mas alimenta medo, e naturalmente, isso cria conflito interno. A mente deseja uma direção, mas o subconsciente recebe outra. E quando existe essa divisão, a sensação de travamento aparece. A sensação de esforço excessivo aparece. A sensação de resistência aparece. Talvez o verdadeiro começo da mudança não esteja em lutar contra os pensamentos, mas em começar a escolher conscientemente aquilo que merece permanecer dentro da mente. Nem todo pensamento merece morada. Nem toda emoção precisa ser cultivada. Nem toda memória precisa continuar sendo alimentada. Há pensamentos que precisam apenas ser observados e deixados ir, como nuvens atravessando o céu, sem resistência, sem apego, sem conflito,
apenas permitindo que passem. E talvez, quanto mais você aprende a observar, menos se torna refém daquilo que aparece na mente. Joseph Murphy ensinava que a repetição emocional cria impressão profunda. E é por isso que vale tanto a pena escolher conscientemente o que você repete internamente. Porque aquilo que você repete se fortalece. Aquilo que você fortalece cria raízes. E aquilo que cria raízes começa silenciosamente a moldar a realidade interior. Agora, eu quero te convidar apenas a respirar, sem pressa, apenas respirando profundamente, enquanto o ar entra e sai lentamente. Permita que sua mente desacelere um pouco. Não há nada para resolver neste instante, nada para provar, nada para controlar, apenas observar. Talvez exista algo muito importante acontecendo neste momento. Talvez você esteja começando a perceber que não precisa acreditar em todo pensamento que surge. Nem todo pensamento é verdade. Nem todo pensamento merece permanência. Nem todo pensamento merece ser cultivado. Muitas vezes, um pensamento aparece apenas porque um hábito mental foi repetido por muito tempo. E hábitos podem ser transformados. Padrões podem ser dissolvidos. Caminhos internos podem ser renovados. Tudo começa com consciência, com observação, com presença e com uma escolha silenciosa. A escolha de alimentar aquilo que fortalece em vez daquilo que enfraquece. A escolha de alimentar clareza em vez de confusão. A escolha de alimentar paz em vez de ruído. A escolha de alimentar confiança em vez de medo. Talvez você não perceba imediatamente, mas cada vez que escolhe conscientemente um pensamento mais saudável, um novo caminho começa a ser criado. Talvez pequeno no início, quase imperceptível, mas real. E toda mudança profunda costuma começar assim, silenciosamente. Uma nova ideia, uma nova interpretação, uma nova direção interior. Joseph Murphy acreditava que a mente responde àquilo que recebe com constância, e constância não significa intensidade. Muitas vezes, é justamente o contrário. Pequenas escolhas repetidas, pequenos ajustes internos, pequenas mudanças emocionais que acabam criando grandes transformações ao longo do tempo. Talvez você não precise mudar tudo hoje, talvez você só precise escolher melhor aquilo que continuará ocupando espaço dentro de você. Pergunte silenciosamente para si mesmo: o que eu quero continuar fortalecendo dentro da minha mente? O que eu desejo alimentar daqui para frente? O que merece crescer dentro de mim? Talvez paz, talvez clareza, talvez confiança, talvez serenidade, talvez abundância, talvez liberdade interior. Permita que essa resposta surja sem pressão, sem esforço, apenas observando. Enquanto você continua ouvindo, talvez perceba que existe algo profundamente libertador em compreender que nem tudo precisa ser carregado, nem toda preocupação precisa permanecer, nem todo peso precisa continuar, nem toda história precisa seguir viva dentro da mente. Às vezes, soltar não é esquecer, soltar é deixar de alimentar, e aquilo que deixa de ser alimentado, aos poucos perde força, perde energia, perde espaço. Talvez seja assim com certos medos, certas inseguranças, certos ressentimentos. Eles permanecem fortes, não porque sejam inevitáveis, mas porque continuam sendo repetidos internamente. E aquilo que se repete se fortalece. Mas agora, neste instante, você pode começar a escolher algo diferente. Pode começar a cultivar internamente um estado mais calmo, mais claro, mais leve. Respire novamente, lentamente, e perceba: há espaço dentro de você, há silêncio, há presença, há consciência. E talvez, nesse espaço silencioso, novos pensamentos possam nascer. Pensamentos que nutrem, que fortalecem, que expandem. Pensamentos que ajudam sua mente a se reorganizar. Pensamentos que devolvem direção, clareza e equilíbrio.
Talvez a verdadeira mudança não aconteça de forma barulhenta. Talvez ela aconteça assim, quietamente, como uma semente no escuro, crescendo sem que ninguém perceba. E ainda assim, crescendo, agora apenas reflita. Que pensamentos você quer levar com você daqui para frente? Que ideias merecem crescer? Que emoções merecem ser cultivadas? Talvez paz, talvez confiança, talvez gratidão, talvez serenidade, talvez uma visão mais ampla, talvez uma mente menos pesada, talvez uma vida interior mais clara. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde ao clima emocional que você cria internamente, e isso significa que sempre existe algum poder de escolha, mesmo que pequeno, mesmo que gradual. Sempre existe a possibilidade de começar a alimentar algo novo. Enquanto você continua aqui, apenas ouvindo, talvez perceba que já não é exatamente o mesmo estado mental de alguns minutos atrás. Talvez exista um pouco mais de calma, um pouco mais de espaço, um pouco mais de silêncio, e às vezes é exatamente assim que tudo começa. Não com uma grande explosão, mas com uma pequena mudança interna, quase silenciosa, quase invisível, mas profundamente real. Agora, permaneça por alguns instantes apenas respirando, observando, permitindo, sem pressa, sem esforço, sem necessidade de controlar, apenas ficando presente. E talvez, a partir de hoje, você passe a observar com mais atenção aquilo que escolhe repetir dentro da mente, porque aquilo que você alimenta em silêncio cresce, aquilo que você repete se fortalece, e aquilo que se fortalece dentro de você começa lentamente a moldar aquilo que você vive. Permaneça em silêncio por um instante, respire profundamente e leve essa reflexão com você. Talvez algumas mudanças importantes comecem exatamente assim, em silêncio.